Fala galera, chegou a hora aqui na número 1 da nossa revisão, hein? Vestibulares chegando, Enem chegando. Opa! Então vamos lá, revisão na número 1, a primeira delas. Então pessoal, olha só o que nós trouxemos aqui para vocês. Primeira questãozinha que nós estamos colocando aqui para vocês é sobre aspectos demográficos e urbanos do Brasil e do mundo, pedindo para você marcar V ou F, verdadeiro ou falso, para as alternativas. Então o que é o nosso objetivo aqui? Uma revisão geral de um dos temas mais cobrados de vocês. Aspectos demográficos e urbanos. O que fala aí no item 1? A pendularidade da população de baixa renda nos países emergentes resulta, dentre outros fatores, da segregação do espaço urbano. O que é a pendularidade? São os movimentos pendulares, né? Onde as pessoas se deslocam diariamente dentro das áreas urbanas ou entre áreas urbanas, né? E o que ele associa ao processo de segregação urbana. Item 2. Algumas cidades como Tóquio e São Paulo são simultaneamente megacidades e cidades globais. O que ele está falando para nós do conceito de megacidades? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes e cidades globais. Cidades que são centros de poder geoeconômico, centros de poder cultural, centros de poder político, que influenciam o mundo. Perfeito? No item 3. No Brasil, a desurbanização que ocorre atualmente difere da desmetropolização do século passado. Opa, aqui está errado, né? O que a gente tem hoje? A gente tem hoje um fenômeno de desmetropolização e não de desurbanização, que seria retornar ao campo. Então essa já ficou toda fora. Item 4. A queda da taxa de fecundidade do Brasil alterou a pirâmide etária, que passou a apresentar base mais estreita. Opa! Queda da fecundidade, estreitamento da base. Característica em razão de quê? Da redução das taxas de natalidade, que ocorre desde a década de 70 no nosso país. Para suster a explosão demográfica, alguns países adeptos do neomalthusianismo adotam uma política denominada sujeição moral. O que ele está falando para nós? De se praticar a abstinência sexual para não se ter filhos, né? Que era a teoria da sujeição moral trabalhada por Malthus, que já está ultrapassada. Então aí, item 4. V, V, F, V e F. Uma questãozinha para relembrarmos questões associadas à demografia. Tema importantíssimo para você revisar. Perfeito? Outra questão, vamos lá. Segue agora com uma outra temática. O espaço geográfico brasileiro foi se estruturando, inicialmente em razão de uma economia exploradora, voltada para a remessa de mercadorias para a Europa. Assim, as cidades se desenvolveram junto aos principais portos, tornaram-se assim entrepostos comerciais, por isso hoje grande parte das capitais estaduais se encontra ao longo do litoral brasileiro. Considerando o fragmento acima e com base em seus conhecimentos sobre a ocupação territorial do Brasil, assinale a alternativa correta. O povoamento brasileiro foi um povoamento irregular e ocorreu no início da colonização, mas a partir de frentes de colonização apoiados pelo Estado, desde a década de 70, o território foi igualmente povoado. Letra B. O Brasil é um país pouco populoso, já que a densidade demográfica é baixa, apesar de ser bastante povoado. Letra C. Com vistas a melhorar o povoamento do país, o Estado incentiva as frentes de colonização, preconizando o uso sustentável da terra. Letra D. Apesar de haver um fluxo de migração para as bordas da Amazônia, o centro-sul do país ainda apresenta maior densidade dos meios técnicos, científicos e de finanças do país. Letra E. O processo de povoamento do Brasil demonstra, desde o início, a independência do país com relação ao capital externo, apresentando autossuficiência econômica e cultural. Aqui, pessoal, a alternativa correta é a letra D de dado.
Por quê? Porque nós ainda temos uma verdadeira concentração estrutural no Centro-Sul. Ah, mas é correto dizer que existe hoje um novo fluxo migratório? Sim, é correto. Hoje, o Centro-Oeste e o Norte é uma área atrativa. Mas eu não posso negar que o Centro-Sul ainda é o grande centro econômico do país. O que ficou errado no item A? Ele fala em povoamento irregular que ocorreu no início da colonização, mas a partir dos anos de 1970 isso mudaria. Isso não acontece, né? Ao contrário, o povoamento ele é irregular, né? E nós não temos, a partir das frentes pioneiras, um país igualmente povoado. Sai fora porque está errado, beleza? No item B, é um país pouco populoso. Ficou errado. É um país populoso, porém não é povoado como deveria. Item C, vistas a melhorar o povoamento do país, o Estado incentiva frentes de colonização, preconizando o uso sustentável. O que nós tivemos foi um uso predatório e não necessariamente sustentável como deveria ser, né? E o que está errado no item E? Olha o que ele diz. O processo de povoamento do Brasil demonstra, desde o início, a independência do país em relação ao capital externo. Ao contrário, né? E apresentando autossuficiência econômica e cultural. Não, o Brasil não apresenta ainda hoje essas características. Somos dependentes de capitais, de tecnologias e somos extremamente influenciados pelo que ocorre lá fora, principalmente pela invasão cultural. Perfeito? Então aí, uma questãozinha muito atual, uma questãozinha muito legal. Agora, pessoal, olha essa temática. O que o texto revela para nós? Que as ideias de modernização do território brasileiro atingiram não somente as cidades, mas também o campo. O que se verifica são as novas roupagens de um processo de modernização que promoveu progresso econômico e técnico, desenvolvimento de equipamentos e serviços, insumos para as atividades agrícolas e agroindustriais. A racionalização do processo produtivo foi potencializada e resulta daí que a utilização do trabalho humano direto é cada vez menor. A modernização do campo e a substituição do trabalho manual pelo mecanizado objetivaram: letra A, superar as disparidades socioeconômicas; B, valorizar a mão de obra excedente; C, combater as leis trabalhistas; D, aumentar a produtividade; e E, reduzir os trabalhos insalubres. Aqui não pode ter dúvida, né, pessoal? Aumentar a produtividade. O que ele está falando aqui para nós é pura e simplesmente resultante de quê? Dos efeitos da Revolução Verde ou agrícola, que chegou ao campo, modernizou o campo, com um claro objetivo de ampliar produção e produtividade. E isso faz com que o campo brasileiro hoje seja um dos celeiros agrícolas do mundo, com destaque para o cerrado e a sua enorme capacidade de produção agrícola que nós temos hoje. E óbvio, à medida que isso ocorre, ocorre também uma transformação da realidade do campo, que é fruto da influência da cidade sobre o campo. Perfeito? Questão muito atual, questão com a cara do Enem, o jeitão Enem de ser. O que nós temos ainda? Vamos mais. Ele coloca aqui para nós um texto falando de quê? Do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que surgiu por meio do Tratado de Assunção de 91 e que a Venezuela aderiu a esse bloco em 2012, mas que agora a Venezuela está suspensa. Desde quando? Dezembro de 2016, porque está descumprindo protocolos de adesão ao bloco. Então, é um texto que ele quer saber como estão os seus conhecimentos a respeito do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. E aí ele te questiona, considerando as características desse bloco, ele quer que você analise cada item e marque se é verdadeiro ou se é falso. Então vamos lá. Letra A. O núcleo geoeconômico do Mercosul compreende concentrações industriais, áreas agrícolas modernas, portos e terminais de corredores de comércio exterior do Centro-Sul brasileiro, o que favorece a integração de cadeias produtivas dos países membros. Então, o que ele traz para nós?
esse item como verdadeiro. Por quê, pessoal? Porque as concentrações industriais mais modernas, elas estão no Centro-Sul e formam corredores de integração de cadeias produtivas, principalmente no setor do agronegócio, né? E nesse sentido, destaca-se também a produção industrial, que cresceu significativamente no Brasil. Por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, na região metropolitana de Florianópolis e de Porto Alegre. E a proximidade com o Mercosul é um dos elementos que favorece. Por quê? Porque é uma região próxima a Uruguai, Argentina e Paraguai, os principais membros fundadores desse bloco lá em 1991. Letra B. O Mercosul, orientado pela lógica da globalização, segue o modelo adotado pela União Europeia, que prioriza o intercâmbio comercial. Opa! Aí tem um erro, hein? Qual é? A União Europeia já está num outro estágio que prioriza o quê, pessoal? A livre circulação dos fatores da produção. O que é isso? Livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais, livre circulação de informações. Então é uma nova realidade, é um novo contexto. O Mercosul ainda não está nesse patamar. O Mercosul, sim, ainda prioriza o intercâmbio comercial, tá? Então ele inverteu nesse item, o que faz com que esse item fique falso. Item C. No desenvolvimento econômico contemporâneo, identificam-se formas de protecionismo e a formação de blocos econômicos regionais, como o Mercosul, o qual é relevante para a ampliação de mercados e melhora da competitividade no Brasil. Olha o que ele coloca para nós agora, né? Esse item, ele é verdadeiro. Por quê? Apesar de ser um bloco econômico, os países que o integram, eles apresentam diferenças gritantes. Então ainda existe sim formas de protecionismos que se pratica dentro dos países que compõem esse bloco, que é uma dicotomia, porque em tese deveria se eliminar toda e qualquer forma de política protecionista. Mas ainda tem? Tem. Então a gente não pode desconsiderar este aspecto. O item D. A integração física da região do Mercosul carece ainda de infraestrutura adequada de transportes, em razão do isolamento comercial e cultural do Brasil em relação aos países vizinhos sul-americanos. Essa afirmação também ela é correta. Por quê? É o único país de língua portuguesa, né? E é o país que apresenta uma realidade de produção econômica mais diversificada do bloco. Então não dá para comparar essa realidade do Brasil com a realidade, por exemplo, do Paraguai, para termos um paralelo, né? Então veja que é uma questão muito atual, que se refere a essa atualidade do Mercosul, e é muito importante lembrar, pessoal, que Mercosul é um tema também recorrente nos vestibulares, mas que, recentemente, com o atual governo brasileiro, as relações Brasil-Argentina estão estremecidas e, por consequência, tem diminuído, né, esse, entre aspas, crescimento, essa evolução do Mercosul em razão de divergências de interesses. Perfeito? Vamos à próxima questão. Essa questão é muito importante. Trata de quê? De um grupo conhecido como BRICS, grupo de países formado por Rússia, Índia, China e África do Sul, né? 5 países que realizam cúpulas anuais desde 2009. E o que ele te pede? O que prevê. E aí ele dá opções. Letra A. Atuação na esfera de governança econômico-financeira e também de governança política. B. A diminuição das tarifas alfandegárias para quase todos os itens de comércio entre os associados, mas não a livre circulação de pessoas e investimentos. C. A formação da cúpula da América Latina, Ásia e União Europeia e visa a integração regional e a redemocratização e a reaproximação dos países. D. A livre circulação de pessoas e investimentos. E a resolução da crise na Síria e das tensões geopolíticas na Crimeia. Então, a primeira coisa que você teria que lembrar é que
O BRIC, ou BRICS, é uma expressão que surgiu lá em 2001, né? E que foi criada pela agência Goldman Sachs, a partir de quê? De um relatório escrito por Jim O'Neill, que analisava quais eram os principais mercados em potencial de atração de investimentos para este início de século. Naquele momento, ele listou 4 países: Brasil, Rússia, Índia, China. Não entrava a África do Sul. Resultado prático: esses países começaram então a criarem fóruns de discussões paralelo à Assembleia Geral da ONU em 2006. E aí esse acrônimo acaba sendo o quê? Um grupo de países ou um bloco de países que tem um caráter informal. Por que informal? Porque não há um tratado que ratifique a condição de bloco econômico. Quando nós chegamos em 2011, o quarteto convida a África do Sul para participar de suas reuniões de cúpula. E aí acrescenta-se o S, de República Sul-Africana, RSA. Ou seja, é aí, em 2011, que entra o quinto elemento. Logo, a África do Sul, quando surgiu o termo, não o compunha. Resultado, essas reuniões de cúpulas visam criar, na esfera política e econômica, visa criar governanças conjuntas. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra A. Por quê, pessoal? Porque aqui nós estamos falando de políticas de interesse comum aos países que o compõem. Qual é um exemplo disso? Em 2013, esse grupo criou o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, Novo Banco de Desenvolvimento, com o objetivo de ser um fundo que pudesse socorrer os países em situações de crise. Logo, era visto como uma alternativa. A quê, pessoal? Uma alternativa para esses países que, em caso de crise, não precisariam recorrer ao FMI. Poderiam recorrer estritamente a esse fundo. Então, o NBD é uma dessas esferas de governança econômica financeira que surge a partir de 2013. Vamos lá, qual o nome? Novo Banco de Desenvolvimento. Beleza? Muito importante lembrar, BRIC ou BRICS não se trata de um bloco econômico formal, porque não existe um tratado que o ratifique. É, então, um acrônimo. E esse acrônimo reúne países que passaram a fazer reuniões de cúpula para atender a esse objetivo. Perfeito? Então, bem tranquilo, sem estresse. BRICS, tema recorrente em todos os nossos vestibulares e, por consequência, também no Enem. Perfeito? Então, vamos ao próximo. Então, pessoal, nessa questão, o que ele nos propõe? Algumas referências importantes. Primeira, olha a referencial, data. Isso é muito importante na interpretação do exercício. Ele começa dizendo, a partir da década de 70, surgiu uma nova forma de organização espacial da indústria, tanto em países desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos. Os tecnopolos, também denominados no Brasil de centros de alta tecnologia. A respeito da formação, da importância e da localização dos tecnopolos no Brasil, é correto afirmar que, letra A, esses estão em fase de implantação, visto que há necessidade de ampliar a rede de infraestrutura básica para que esses polos sejam conectados a todo o território nacional. B, existem dezenas de polos tecnológicos criados por fatores de atração como, por exemplo, mão de obra barata e disponível à indústria. C, para a instalação de um tecnopolo, há necessidade de que a cidade apresente um forte setor industrial de base, que forneça matéria-prima abundante e um sólido mercado consumidor. D, esses concentram atividades industriais de alta tecnologia, como telecomunicação,
aeroespacial, informática, biotecnologia, em universidades e em centros de pesquisa e desenvolvimento. O tema, então, retrata uma realidade que surge com o quê, pessoal? Os efeitos da terceira revolução industrial, os chamados tecnopolos, ou cidades tecnológicas. Então aqui não pode ter dúvida, né? A única alternativa que trabalha essa ideia é a letra D de dado. Por quê? Os centros universitários são os grandes centros de geração da mão de obra que é necessária a essa indústria. Qual é? O trabalho intelectual. Então, automaticamente, no Brasil e no mundo, esses centros de pesquisa, que alguns chamam de centros de P&D, ou tecnópolis, ou tecnopolos, ou cidades tecnológicas, estão muito próximas de centros privados de pesquisa ou centros públicos de pesquisa, que no geral são universidades. No Brasil se destaca, por exemplo, a Unicamp nesse segmento, a própria USP e assim por diante. Perfeito? Então uma questão muito atual, né? E a data ali era um elemento diferencial. O que nós temos agora? A Classificação Nacional das Atividades Econômicas, versão 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divide e classifica as indústrias conforme tipos. Com base no texto, assinale a alternativa que associa corretamente a característica ao tipo de classificação indicado. Segundo a função, germinativas, característica de produção de bens de consumo não duráveis. B. Segundo a tecnologia, tradicionais, característica, utilizam pouca força de trabalho. C. Segundo a função de ponta, característica, dinâmicas, como no comando da produção industrial. D. Segundo a tecnologia, dinâmicas, características, ligadas à vanguarda da primeira revolução industrial. E E. Segundo, os recursos aplicados, capital intensivo, característica, empregam os maiores recursos de força de trabalho. Presta atenção no detalhe dessa questão. O que eu tenho? A letra C como correta. O que está errado na A? Germinativa, característica, produção de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Faltou. Tradicionais, característica, utiliza pouca, é muita mão de obra. D, segundo a tecnologia, dinâmica, beleza. Característica, ligadas à vanguarda da terceira revolução industrial. Letra E, segundo os recursos aplicados, capital intensivas, característica, empregam os maiores recursos em força de trabalho. Não, maiores recursos em equipamentos e máquinas. Então, uma questãozinha clássica sobre classificação de atividades industriais para você relembrar essa temática, que é típico dos vestibulares tradicionais. Muito importante você ter atenção à classificação industrial. Na parte de geografia econômica, é o tema mais cobrado que nós temos nos vestibulares e no Enem. Qual é? Indústria. Então não pode perder essa temática. Vamos aqui à próxima. O que nós temos? Graças aos progressos da ciência e da técnica e à circulação acelerada de informações, gerando-se as condições materiais e imateriais para aumentar a especialização do trabalho dos lugares, cada ponto do território brasileiro modernizado é chamado a oferecer aptidões específicas à produção. É uma nova divisão territorial, fundada na ocupação de áreas até então periféricas e na remodelação de regiões já ocupadas. A nova divisão territorial descrita no excerto corresponde à letra A, guerra fiscal, que amplia a disputa entre estados e municípios. B, especulação imobiliária que beneficia as áreas com maior infraestrutura. C, descentralização industrial que segmenta o território. D, economia de mercado que equilibra capital direto e indireto. E E, regulamentação da economia que favorece as áreas desconcentradas. Aqui, pessoal, não pode ter dúvida, né? É o fenômeno da descentralização industrial que segmenta o território, retratado por Milton Santos. O cuidado que você tinha que ter era aqui, ó, letra A. O aluno poderia se confundir. Por quê? Nesse processo de descentralização, ocorreu, no Brasil, uma guerra fiscal. O que era isso? A redução de tributos para atrair investimentos para um dado local. Só que guerra fiscal, né, é comum, historicamente. Então, na prática, não é
esse fenômeno que gera essa nova realidade, mas sim o fato de existirem centros regionais, cidades de pequeno e médio porte, com uma excelente infraestrutura, localização geográfica estratégica e oferecer vantagens comparativas estratégicas a esse investidor. E óbvio, com os efeitos da revolução técnico-científica aplicada aos meios de circulação, isso foi muito facilitado. Essa que é a ideia principal. Então, chamamos isso de quê? Descentralização industrial, ou podemos chamar de deseconomia de aglomeração. Também podemos usar o termo deseconomia de escala. Então, uma questãozinha clássica, muito cobrada na atualidade. Em 53, instituiu-se o monopólio do petróleo no Brasil e, consequentemente, criou-se a Petrobras. Com o início de suas operações em 55, a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão representou um impacto grande, desencadeando o processo industrial na cidade, por atrair as indústrias de derivados de petróleo, as petroquímicas. Na década de 1980, a cidade de Cubatão foi considerada pela ONU a cidade mais poluída do mundo. Olha só, a criação da Petrobras foi resultado da implementação da política econômica do governo de Getúlio Vargas, caracterizada pela, letra A, intensificação da produção do etanol? Tchau, não pode, porque etanol é da década de 70, então se já elimina. B, política de intervenção militar em país? Não. Vargas não era um governo militar, era um governo civil. C, adoção de políticas liberais? Não. Vargas era um governo nacionalista. D, promoção de interesses de empresas da construção civil no mercado africano? Nada a ver. Né? Nada a ver. O que é o correto? Utilização do aparelho do Estado para conduzir a modernização e a industrialização do país, incluindo a consolidação das leis trabalhistas e a criação de empresas estatais naqueles setores que ele considerava, olha o termo, estratégicos. Por quê? O Vargas era um governo nacionalista. E a Petrobras é um símbolo de uma campanha chamada de quê? O petróleo é nosso. Então, na industrialização brasileira, o Vargas teve um papel de quê? De um governo intervencionista, nacionalista, que fomentou o desenvolvimento urbano industrial brasileiro. Perfeito? Então, uma questãozinha bem tranquila para você, sem maiores problemas. Ok, pessoal? Eu aguardo vocês na nossa próxima revisão, a número 2. Fique de olho. Revisão 2, aqui na número 1. Até a próxima.